professor Sidney Moura já está aqui nos estúdios para poder bater um papo com você sobre educação, sobre esse negócio de ideologia de gênero, enfim. Mas antes eu quero dar um recadinho para você muito especial. Olha que o Greenwash preparou para você nesse feriado. Nesta quinta-feira, o famoso rodízio de peixe. Olha que beleza? Gosta de peixe, Sidney? Gosta, então. Isso é bacana. Gosta de peixe, Maico? Gosta, eu também. Mais de 14 tipos de peixe para você saborear nesta quinta-feira. Na sexta-feira vai ter gastronomia de tudo quanto é tipo e o show de blues lá para você. Na gaita, David Tanganelli e no violão, Manuel Camargo. Ainda você degusta dos melhores pratos, porções e lanches que harmoniza com mais de 100 rótulos de cerveja artesanal. Eu tomei uma lá, já fiquei meio chapado, porque é forte a cerveja artesanal, né? Comer um peixinho com som de blues é chique. É top, não é? Luxo, é luxo. É luxo, então. Eu acho que você também devia ir lá. Pegar a namorada, pegar o povo e ir lá. Pegar a sua irmã, a Sarinha, dar um beijo pra ela lá também, tá bom? A promoção do chopp artesanal até as 9 da noite nesse feriado, hein? Tomando 2, o terceiro é por conta do Greenwash. Válido para o chopp de 330 ml. E no sábado, para ficar ainda melhor, tem projeto acústico com o melhor do pop rock com Paulo... Eu não sei o que está escrito aqui, rapaz. Os caras deixam o texto aqui, é para quebrar o locutor, né? É Paulo Carvalho. Tem mais alguma coisa aqui, mas é Paulo Carvalho, viu, Paulo? Um abraço para você. O Greenwash fica na rua José Lemes Marques, número 30, na Vila São José. E o telefone, 3416-7045. E o zap é o 99105-0213. E a Maria está nos chamando em São Paulo para falar se vai chover ou não nesse feriado. Ô, Maria... Fala com a gente aí, Maria. Pelo amor de Deus, e você não atrasa não, que nós estamos atrasados, hein? Fala aí, Maria. A Maria sempre enrosca, viu, rapaz? É uma coisa de louco. Pera, ô, Maria. Computador é que nem gerente de banco, né? Uma frente fria avança pelo litoral do Rio de Janeiro em direção ao Espírito Santo e ajuda a espalhar mais áreas de instabilidade pela região sudeste neste domingo. As condições de chuva serão maiores entre o Espírito Santo, Vale do Rio Doce e o norte de Minas Gerais. Porém, a quantidade de chuva nesta faixa do mapa ainda é menor na comparação com as outras áreas do sudeste. O tempo continua bastante instável em São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas e na maior parte do Rio de Janeiro, com chuva a qualquer hora do dia e risco de chuva forte. A temperatura mínima prevista é de 18 graus em São Paulo, 20 graus no Rio de Janeiro. Tempo abafado em Belo Horizonte, com máxima de 31 graus. Em Vitória, máxima de 32 graus. Muito obrigado, Maria, por nos informar. Nesse momento, na Casa Sanca, lá fora, 25, aqui dentro deve estar uns 40, mais ou menos. E amanhã, a previsão do tempo para a cidade de São Carlos, a mínima é de 18 e a máxima de 31 graus. Estamos aqui nos estúdios, já falou um pouquinho que adora peixe, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Sidney Moura. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ivan. Tudo bem? Fala um pouquinho mais próximo, por favor. Boa tarde, Ivan. Boa tarde para os ouvintes da Rádio Sanca, que estão acompanhando a gente, inclusive, pelo Facebook e também pelo aplicativo da Rádio Sanca e também pelo site da Rádio Sanca. Quero aproveitar para parabenizar o seu programa, não apenas o seu programa, mas toda a grade de programação da Rádio Sanca, que está fazendo aí um trabalho realmente impressionante, um trabalho realmente inovador, já que a maioria das emissoras começam nos FMs, nos AMs da vida, sim, mas acabam migrando também para a internet. Vocês vieram já à frente do tempo. Exatamente. Estão pela internet, o que é muito bacana, o que amplia bastante o alcance da informação. Você é professor na rede estadual de ensino, é isso? Sim, sou professor há 6 anos na rede estadual. Nesse ano eu estou atuando em 3 escolas na periferia da cidade, no bairro Cidade Iraci, que são as escolas Orlando Pérez, a escola Marivaldo Degan, e a mais recente escola do estado na cidade, que é a escola Araci 4. Ela ainda não tem um nome, provavelmente a partir já do próximo ano letivo ela terá um nome. No momento ela é conhecida como a escola Araci 4. Entendi. Então em três escolas você dá aula? Sim, exatamente. Você dá aula em 3 escolas porque o nosso governador não paga bem o professor, senão você daria uma aula em uma escola só. A verdade é que com a entrada desses novos profissionais que foram contratados nesse último concurso, a carga horária dos professores que tinham a sua carga toda em apenas uma escola ficou um pouco bagunçada. Então, para completar a sua carga, foi necessário deixar
mas aumentar o número de escolas para que pudesse completar a carga total que nós podemos completar dentro da estrutura da Secretaria de Educação. Mas querendo ou não, o salário é pouco, né? Tá que nem do professor Raimundo, desse tamanho, não é assim? Sem dúvida, sem dúvida. O profissional, na verdade, não é só em termos de Estado, mas em termos de Brasil e também municipal, nós sabemos que os governos não investem em educação. Os gastos com educação são vistos, infelizmente, apenas como simples gastos. Exato. Como gasto, por exemplo, com café, como gasto com copos descartáveis. No final das contas, o que nós sabemos é que os governos eles agem dessa maneira. Sim. Não se prioriza o investimento em educação. E um dos fatores que com certeza fariam a diferença é a valorização do professor por meio de um salário mais digno, um salário mais adequado à realidade que os professores vivem em sala de aula nos dias de hoje. É verdade. Quero mandar um abraço para o Anderson Santos, também a Ana Salk. Boa tarde, rapazes. Eba! Boa tarde, Ana. Eba! Boa tarde. O Paulinho Rogério Gianlorenzo. Como faço para conseguir uma entrevista aí? Qual que é o telefone da Rádio Sanca aí, ô Maico? 916 99150 9711. Você pode fazer sua pergunta, pode mandar seu áudio, que a gente vai estar transmitindo aqui ao vivo na programação da Rádio Sanca. Oh, que beleza, hein? O Maico é nosso, como que é mesmo, que é o seu apelido aqui mesmo? Esqueci já. Não vai falar, né? Bom, Ana Salk, Sidney, é sempre um prazer ouvi-lo. Ivan, não fica com ciúme. Vamos explicar pro povo. O Sidney tem um programa de rádio. Qual é a rádio? Exatamente, é uma rádio comunitária da cidade. Qual que é o nome dela? RCA. RCA, qual é a sintonia dela? Ela é 107,9, mas por ser uma rádio comunitária, ela atinge apenas uma região da cidade, ela não atinge a cidade toda. Nós temos 2 emissoras na cidade que são comunitárias e estão na mesma frequência, que é 107,9. Então a RCA, o raio de alcance dela é apenas na região sul da cidade. Região sul, muito bem. E que hora que é o seu programa na região sul lá? Aos domingos, das 10 da manhã ao meio-dia. Das 10 ao meio-dia, é musical, jornalístico? É musical com informação também. É o Good Morning, é um programa que tem como prioridade tocar pop, flashback, música brasileira e música internacional de boa qualidade. Ou seja, você acordou de manhã, dá uma ligadinha lá na RCA FM, né? 107,9. Transmitimos pela internet também. Também? No seu Face? Pela internet. No meu Face eu não estou fazendo transmissão no momento, porque nós estamos adequando os instrumentos dentro do estúdio, na Rádio RCA, para fazer transmissão pelo Facebook. Entendi. Mas no momento nós temos apenas a mesma plataforma, inclusive da BR Logic, que fornece o serviço para a Rádio Sanca, também fornece para o site da Rádio RCA. Bacana, beleza. Então vocês podem sintonizar aos domingos lá e ouvir um pouquinho o Sidney Moura, o que ele tem para fornecer para vocês entre informações e música para vocês. Combinado? Então tá combinado. Professor, me fala um pouquinho sobre a educação nesse país. Fala um pouquinho. Como eu acabei de dizer agora há poucos instantes, a educação, infelizmente, no Brasil, não é prioridade dos governos. O governo não investe em educação. Na mentalidade dos governantes, a educação é apenas um gasto a mais, um gasto constitucional que precisa ser feito, que precisa ser devidamente cumprido dentro do orçamento de uma cidade, de um estado ou de um país, mas infelizmente a educação no Brasil não foi, até hoje não foi prioridade dos governos. E por que eles não investem na educação? Eu acho que o problema na verdade, são os eleitores, né? Eu acho que nós precisamos... É um debate um pouco mais profundo, essa questão do porquê o governo não valoriza a educação, não dá prioridade para a educação. Bom, o governo é eleito para fazer isso, mas ele não faz. Ele não faz também porque nós temos uma população, eu acredito, que um pouco acomodada, talvez. Eu acho que essa é a grande verdade. A grande verdade do brasileiro hoje é aceitar de forma bastante passiva as coisas, sem buscar de forma adequada os seus direitos e cumprir, evidentemente, também os seus deveres. É difícil, né? Mas eu acredito que os últimos tempos estão nos mostrando que é preciso uma retomada da consciência nas urnas, na escolha do melhor candidato. Também acho. E eu acredito que isso talvez nos traga, nos próximos anos, alguma melhoria nesse sentido. Tomara. Mas, infelizmente, nesse momento, educação, infelizmente, não é prioridade dos governos. Sidney, eu ouvi uma vez um amigo falar que
Eu não sei se deve ser isso, mas provavelmente sim. Que o governo não investe em educação pelo seguinte motivo, que vai fazer as pessoas ficarem mais inteligentes e por isso elas vão pensar mais e não vai votar nessas pessoas que elas elegeram hoje. Sim, essa hipótese ela faz sentido. Ela faz sentido já que a educação é a única arma capaz realmente de acabar com o retrocesso, em todos os sentidos. Então eu acredito que faz sentido essa colocação. Quem defende essa posição tem um certo quê de razão aí em relação a isso sim, com certeza tem. Quero mandar um abraço para Isabel Pisolato, na verdade um beijo do tamanho do mundo para você, Isabel, que é lá do Tiro de Guerra de São Carlos, que ontem comemorou seus 100 anos de existência em São Carlos. Ana Salk, esqueci de dizer que hoje você está especialmente lindo. Eu acho que é para você isso, não é para mim, não. Não sei, não falou nome, mas eu acho que é para você. Obrigado, eu Ana. acho. Se foi para mim, muito obrigado, eu agradeço. Às vezes é o xaropinho, é o cebolinha, né? Talvez, vai saber. Hoje a Mônica não está aqui, né? Não, a Mônica não, a Mônica está de férias. Tá de férias. Tem que dar os direitos também, né? Porque sabe como é que é, né? Os trabalhistas, é claro. O trabalho escravo jamais. Jamais, jamais. A Keila Maciel, tô na escuta e de olho, Sidney Moura. Keila Maciel, beijo para você, Keila. Muito obrigado por estar ligadinha com a Rádio Sanca aí na tarde de hoje. A Grace Gonçalves de Carvalho, tamo junto, Sidney Moura. Grace Gonçalves, beijo para você, Grace. Obrigado por estar aí com a gente, acompanhando a programação do Ivan Lucas, da Rádio Sanca, e a nossa participação aqui na tarde de hoje. Muito obrigado. Você já baixou o nosso aplicativo no seu celular? Ainda não? É muito fácil. Você vai no seu app ou no Google Play, digita Rádio Sanca e baixe no seu celular e nos ouça 24 horas de música e informação para você. Douglas Marangoni, um abraço para você, Douglas. Douglas Marangoni, tá ligadinho na gente? Um abraço, Douglas. É isso aí. Douglas é um dos grandes homens que trabalharam pela educação. Exato. Eu acabei de dizer que não é prioridade dos governos a educação, mas o Douglas Marangoni, quando exerceu a função de secretário da educação, ele fez a diferença. É uma pessoa a quem eu respeito, a quem eu admiro profundamente, e ele com toda certeza deixou uma marca, um legado para a educação de São Carlos no âmbito municipal, e é uma pessoa que merece ser elogiado por isso. Eu também acho, e inclusive acho que o senhor prefeito municipal, Ayrton Garcia, até mentiu, porque ele disse o seguinte, o que era bom ia ficar. Ficou a Helena, que fez o que fez no governo Altomani, e o Douglas, que trabalhou muito, não ficou. Realmente, então ele não condiz com a verdade, o senhor prefeito Ayrton Garcia. Na minha opinião. Sim, eu concordo. Né? Concordo. Na minha opinião. A Giselda Russo, nosso muito obrigado. Sara Spaziani, gostei da presença do Cine. Você tem fã, hein? Oi, Sara, tudo bem? Obrigado pela sintonia aí. Que beleza, acho que você vai vir mais vezes aqui. Tem um programa aqui, então, por que não, né? Ó, vou roubar do você, viu, Lair? Podemos conversar, por que não? A Aline Graziella Ataíde, beijo para você. Sidney, como professor, você se sente seguro para dar aula? Olha, Ivan, nos últimos anos, essa sensação de insegurança, ela aumentou bastante. Em 2012, quando eu comecei a lecionar na rede estadual, logo após ter me formado em letras, eu cheguei na escola e me deparei com algumas situações com as quais eu fiquei um pouco preocupado. Porém, com o passar do tempo, eu percebi que essas situações elas pioraram. Certo. Tá? E quando eu falo de questão de segurança e, evidentemente, de questão de violência, eu me refiro a 3 pontos específicos, principalmente. Primeiro, a violência entre os próprios alunos, né, de aluno contra aluno, por meio de práticas de bullying, práticas de preconceito, né, fundamentadas muitas vezes no preconceito, no racismo, ou em qualquer outro tipo de prática que não é aceitável, digamos assim. Violência contra o professor, que se tornou muito mais evidente esse ano, com um dos fatos que marcaram aí, que repercutiu bastante, não apenas no noticiário em nossa cidade, mas até em nível nacional, que foi a agressão contra um professor de educação física, inclusive em uma das escolas onde eu trabalho, que é a escola Professor Orlando Pérez, no Cidade Iraci. Sim. Então, e evidentemente contra diretores, contra outros profissionais que atuam dentro das escolas. E existe um outro tipo de violência sobre a qual não se fala muito, que é a violência contra o patrimônio público.
no caso, as escolas, propriamente dito. Sim. Não é de conhecimento da imprensa, eu não vi a imprensa noticiando, mas eu quero te dar uma informação, acredito que exclusiva. Uma das escolas da nossa cidade, só esse ano, já foi assaltada mais de 6 vezes. Poxa vida. Municipal ou estadual? Estadual. Estadual. Essas escolas fazem boletim de ocorrências, essas escolas prosseguem todos os passos que devem ser feitos no sentido de comunicar às autoridades, mas infelizmente os casos continuam acontecendo. Recentemente nós tivemos também uma CEMEI, lá também no Cidade Iraci, na entrada do Antenor Garcia, que é a CEMEI João de Campos, se não me engano, onde teve também um roubo, né, um assalto, que foi fora de horário de aula. Sim. E os pais se manifestaram, inclusive fizeram uma manifestação em frente à escola, exigindo mais segurança, pedindo mais segurança e pedindo uma atuação mais eficaz do poder público. Eu concordo que o poder público tem faltado em alguns aspectos da segurança, até porque a segurança no Brasil é outro grande problema. Sim. Né? No estado de São Paulo, talvez um pouco menos, se formos olhar para outras realidades, como no Rio de Janeiro, onde há uma verdadeira guerra civil, provavelmente lá as coisas estão bem piores do que aqui, mas de uma forma geral a segurança pública também é um caso muito grave. Mas eu considero também que há uma falta de envolvimento da sociedade. Certo. E quando eu digo sociedade, eu falo dos pais, dos alunos, das famílias dos alunos, eu falo das comunidades onde as escolas estão inseridas, tá? Do entorno da escola, dos moradores, daqueles que moram ao redor da escola, e evidentemente das instituições, Polícia Militar, Conselho Tutelar, enfim, todas aquelas instituições que existem para dar suporte para que a sociedade funcione. Né? E uma das, digamos, principais ferramentas que é necessário que haja o conjunto da sociedade trabalhando para que ela também trabalhe adequadamente é a escola. Porque se nós não tivermos todas as demais instituições trabalhando em conjunto para que a escola exerça o seu papel, que é o que está acontecendo, ou seja, eu sinto essa ausência da sociedade no sentido de dar um suporte maior para as escolas, e infelizmente a gente vem observando que os casos de agressão, os casos de violência, pelo menos nesses 3 aspectos que eu acabei de falar, eles estão crescendo. Com certeza. Mas, ô Sidney, na sua época, eu acho que o seu pai, a sua mãe, quando se aprontava na escola, que a gente era criança, como eu também, aconteceu comigo também. Quando estava na escola, o professor puxava a orelha, chegava em casa, tomava um pé do vidro também. Sim. Assim, sim. Hoje, se o professor puxar a orelha de um aluno, ele pode ser processado, pode ser, enfim, o pai pode ir lá matar o professor também. Sim, enfim, tem vários aspectos. Antigamente, nós, alunos, chamávamos o menino gordinho de gordinho, estava tudo certo. Hoje, se chamar é bullying. Quer dizer, então, tá tudo invertido. Daqui a pouco o poste vai fazer xixi no cachorro. Realmente. O que eu noto é que as famílias hoje, em comparação com as famílias do passado, as famílias, por exemplo, os meus pais, por exemplo, os meus pais, eles eram muito presentes na escola. Certo. Eles não iam nas escolas onde eu estudei apenas em épocas de reunião. A visita deles à escola, a conversa deles com os diretores, com os professores, com a equipe de gestão da escola, era uma constante. E não apenas em estar na escola, mas também em acompanhar em casa os conteúdos que eram dados na escola. Entendi. Eu sinto um pouco de falta disso da parte das famílias nos dias de hoje. É verdade. Há pais que não aparecem em reuniões. Obviamente, a partir do momento que os pais eles desaparecem por 2, 3 reuniões seguidas, certo, a escola tem o seu papel de informar o Conselho Tutelar, porque está na Constituição, está no ECA, que é responsabilidade dos pais a vida escolar dos filhos. Evidentemente, se esse pai ele não presta uma atenção maior à vida escolar desse filho, ele está negligenciando e, evidentemente, descumprindo uma regra que pode causar até mesmo uma punição um pouco maior, chegar ao ponto de ser até mesmo um crime em algumas situações. Então, o que eu noto, que eu tenho observado, é a ausência, muitas vezes, das famílias na vida escolar dos filhos. A escola se tornou apenas um espaço onde o aluno é colocado lá dentro para que permaneça durante um horário, e ao voltar para casa, as coisas continuam do mesmo jeito. O Mário Sérgio Cortella, grande filósofo que todos nós conhecemos e que tem, nos últimos tempos, falado sobre educação, bastante sobre educação, ele tem dito, inclusive,
ele disse uma frase que eu acho bastante interessante. As famílias estão confundindo o processo de escolarização com o processo de educação. O processo de educação quem dá é a família. Os valores, os princípios, as questões ligadas a princípios morais, a princípios religiosos, no caso das famílias que têm uma religião, tudo isso é dado por meio da família, é oferecido por meio da família. Enquanto que na escola o aluno está, a criança, o adolescente, ele está para aprender os conteúdos relacionados ao conhecimento, às diversas áreas do conhecimento, e evidentemente na condição de professor, é meu papel também reforçar os valores que nós consideramos como valores norteadores da nossa sociedade. E aí entra a questão dos valores sociais, valores morais, valores de ética, valores de justiça, valores de tolerância. Evidentemente, nós fortalecemos esses valores na nossa fala, na nossa postura, na nossa presença diante dos alunos. Mas a formação dessas crianças e desses adolescentes, nesse aspecto, é responsabilidade dos pais. E muitos pais, infelizmente, muitas famílias, não estou generalizando, porque toda generalização é burra, mas estão transferindo esta responsabilidade para a instituição escola. Exato. E, infelizmente, até por fato de termos governos que não investem na educação, nós temos uma defasagem causada por essa ausência dos valores que a família deveria incutir aos seus filhos, e isso não acontece. Exato. Você falou agora sobre valores, não é? Eu queria falar um pouquinho sobre ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular na escola. O que você pensa sobre isso? Olha, a questão da ideologia de gênero é uma questão bastante controversa pelo fato dela levantar de forma bastante agressiva, tem levantado nos últimos tempos, polêmicas tanto de quem concorda quanto de quem discorda. Inclusive hoje nós teremos, a partir das 6h30 da tarde, a audiência pública na Câmara Municipal, que foi proposta pelo vereador Luiz Henrique Kiki, sobre a implementação dessa ideologia no aspecto da educação municipal. Eu penso que não é papel do Estado. Existem algumas atribuições que o Estado acha que tem, quando na verdade ele não deveria estar assumindo essas atribuições. São atribuições da família. O que eu penso da ideologia de gênero, eu não sou completamente contrário à ideologia de gênero, à implantação dela. Eu sou contrário a dar ao professor, digamos assim, a atribuição de dizer para um menino que ele pode ser menina, ou que ele deve experimentar ser menina, por exemplo. Ou o contrário. Eu acho que isso não cabe a mim como profissional, como professor. Isso cabe às famílias. Sim. Evidentemente, caso, e isso é cada vez mais recorrente, não pelo fato de que está aumentando, talvez essa opinião seja uma opinião também que divida bastante as pessoas, nós vivemos hoje numa sociedade muito mais tolerante do que a sociedade de 20 anos atrás, por exemplo. Porém, essa transitoriedade de gêneros, o qual nós damos o nome de gays, lésbicas, homossexuais, transexuais, essas coisas evidentemente sempre existiram. A diferença é que na nossa sociedade de hoje, o fato de sermos mais tolerantes com as diferenças, o fato de nós estarmos em uma sociedade globalizada, de estarmos em um ambiente de multiculturalismo, nós nos relacionamos de uma forma mais aberta com essas realidades que nós enfrentamos hoje. Então eu penso que a ideologia de gênero nas escolas, ela deveria focar na harmonização e no respeito e na tolerância. Mas jamais na atribuição de dar ao professor ou de dar a uma instituição o direito de dizer a alguém o que ela deve ser. Eu acho que isso não é papel do Estado. Isso é papel da família e talvez depois de uma certa idade, depois aí de uma idade em que a criança ou o adolescente ele já entenda e já se sinta diferente no aspecto de estar transitando por uma sexualidade da qual ele não, biologicamente falando, da qual ele não nasceu, ou seja, ele nasceu homem. Mas ele sente que há nele uma tendência de que ele assuma um outro papel, então que ele assuma isso de forma plena, porém, a partir da sua própria iniciativa. Exatamente. Não é? A partir da sua própria iniciativa. Então eu penso que a ideologia de gênero, ela deveria focar nesse aspecto. Eu tenho uma visão política e ideológica da qual o Estado deve interferir o menos possível na sociedade
e na vida do indivíduo. Sim. Porque, na verdade, nós falamos das minorias, os negros, os gays, os pobres, ou de qualquer outra minoria. Mas a principal minoria da sociedade é o indivíduo. Então é o indivíduo que tem que ter a sua liberdade para fazer aquilo que quer, para assumir uma identidade que ele quiser, e não o Estado dizer, por meio de uma imposição, de que deve ser dessa forma ou daquela. Eu penso que isso é do âmbito pessoal, particular, e cada um decide por si. Eu acho que as Essa é a minha visão. Sim, eu acho que as pessoas gostam de mexer no que está quieto. Na educação de São Carlos também está indo bem. Aí o senhor Ayrton Garcia, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, começou a mexer no professor de apoio aí e na recreação. Mas não é isso que eu quero falar, eu quero falar da ideologia de gênero. Menino nasceu com pipi, é menino, não tem conversa. Criança deixa ser criança. Pô, menina nasceu com periquita, menina, não tem como ser menino. Não existe isso. Deixa a criança ser criança. Isso. Aí, conforme o professor disse, a hora que ele se sentir na vontade de, né? Falar assim, não, agora eu acho que né? Aí tudo bem. Aí é outro papo. Mas de 0 a 10 anos, vocês não me mexem na escola, pô. E eu não vem com esse papo que eu sou homofóbico, que não vai colar, não. Porque eu não tô falando de sexualidade da idade que já se conhecia o corpo, não. Tô falando de criança. No currículo básico nacional da escola. É isso que eu tô falando. Concordo. Criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança, brincar, não tem que ir trabalhar também. Esse trabalho escravo que tem lá em cima no Nordeste, a gente sabe que as crianças trabalham. Criança tem que ser criança. E você sabe por que tá tendo divórcio, separação, um monte de rolo aí no mundo? Porque o povo ultrapassa etapas. Mas assim, tem menina casando com 13 anos. Aí a hora que chega com 30, separa, larga. Por quê? Porque ela não foi menina, não foi adolescente. Ela já pulou pro estado de senhora, de dona de casa. Então por isso que esse mundo está invertido, como eu disse no nosso papo. Daqui a pouco, o poste vai fazer xixi no cachorro. E o macaco vai comer a banana vai comer o macaco. Misericórdia, eu fico até louco para falar essas coisas. E eu vou estar lá nesse negócio aí da audiência pública, e eu vou estar lá, nós vamos estar lá para poder falar sobre isso. Que eu não acho. E outra, o Congresso Nacional já rejeitou. Porém, passou autonomia para as câmaras municipais. Pô, tá de brincadeira. A lei maior sobrepôs a lei menor, não tinha que passar para a Câmara Municipal. E o prefeito Otomani já tinha rejeitado esse negócio nas escolas municipais. Aí teve o vereador da bancada do PT, que falou que isso tem que ser revisto em 2 anos. Ô, seus vereadores, aqui comigo. Vereador Leandro, que tá firme e forte na guerra aí. Enfim, os outros aí também. Para com esse negócio de 2 anos. Já encerra o papo. Faz aí a audiência pública. Depois o senhor presidente coloca em pauta isso aí e acaba com esse negócio. Não é? Vocês desculpam, mas eu fico bravo com esse negócio aí. Eu só gostaria de deixar claro o seguinte. Nós estamos diante de uma situação em que a ideia da discussão, inclusive da audiência pública, foi proposta pelo vereador Luiz Henrique Kiki, que eu venho acompanhando, né, os pronunciamentos que ele tem feito acerca desse tema, até pelo fato de ser professor e saber que, de repente, eu posso lidar com essa realidade a partir do momento que ela, caso venha a ser aprovada, né, tanto no aspecto municipal, quanto estadual ou federal, seja qual for a esfera de poder. Mas eu tenho observado que o vereador Kiki, ele tem trabalhado essa questão de uma forma bastante respeitosa, de uma forma democrática e de uma forma muito bem embasada, o que não significa que eu concorde 100% com aquilo que ele disse. Sim, sim. Né? Do outro lado, nós temos alguns outros vereadores, eu prefiro não citar o nome, que têm se posicionado talvez de uma forma um pouco mais agressiva. Uhum. É direito dele, porém eu penso que isso agrava a discussão no sentido de aumentar a euforia de movimentos que são a favor. Como, por exemplo, eu recebi um convite pelo Facebook de um grupo de pessoas que estarão lá hoje, nessa audiência pública, porém o tom da colocação que eles fizeram, que são movimentos de esquerda, não foi para debater. Eles não estão indo lá hoje para debater. Eles estão indo lá para confrontar. Entendi. Ou seja, confrontar aqueles que são contra a ideologia de gênero. Eu penso que esse tema ele não pode virar um fla-flu.
E por essa mesma razão, eu espero que isso não aconteça na Câmara hoje. Eu espero que o tema seja discutido e se chegue a um denominador comum, onde as famílias sejam preservadas, a Constituição seja preservada, as leis do país sejam preservadas, mas que haja um mínimo de democracia na discussão dos debates. Sim. E que não haja nenhum tipo de agressividade no sentido de radicalização. Porque eu acho que a radicalização, tanto a favor quanto contra, ela não contribui com o debate. Ela, muito pelo contrário, ela agrava essa radicalização que vem se aumentando dia após dia em cima dessas questões, onde nós temos aí na arena política a briga entre esquerda e direita, entre conservadores e progressistas, entre PT e PSOL e outros partidos, PSDB, DEM, como no caso do Kiki, é do DEM, é o partido que tomou essa iniciativa de trazer esse tema à tona na Câmara Municipal, enfim. Eu gostaria que esse tema fosse discutido de uma forma um pouco mais aberta, um pouco mais livre, um pouco mais democrática, e não tão de forma agressiva como parece que está sendo encaminhado as coisas. Mas, professor, eu acho o seguinte, deixa do jeito que está, sabe? Como você disse, deixa a família dar essa educação para a criança. Não tem que ser o Estado, como você mesmo disse. Então, eu fico pé da vida, porque é o seguinte, tem pessoas que estão falando, o Ivan é homofóbico. Não sou, eu tenho na família gente homossexual e amo essa pessoa. Eu tenho amigos e amo os meus amigos. É cada vez mais comum a gente conviver com pessoas que estão transitando entre gêneros ou então assumindo uma identidade, uma orientação sexual com a qual a gente convive todos os dias. Eu tenho alunos assim, eu convivo com professores que são pessoas da mais alta qualidade, tanto quanto pessoas, quanto indivíduos, como também como profissionais. Sim. Então nós, evidentemente, devemos também esclarecer sempre isso, que embora haja diferenças, somos todos iguais. Sim, enquanto humanos. Exatamente, exatamente. Então não estamos discutindo a sexualidade agora, estamos discutindo em relação às crianças, nas escolas municipais, estadual e federal. Porém, eu acho que é de 0 a 10 anos, então a escola é municipal, né? De 0 a 10 anos. Né? Então estamos falando de criança, Como o professor disse, eu disse, o Ratinho também falou, o Alexandre Garcia, que é o jornalista da Rede Globo, entrou também na discussão, falou que na hora que começar a se descobrir, não tem problema nenhum, pode ser o que quiser, mas agora a criança deixa ser criança, só isso que a gente pede. O Paulo Roberto Coppe entrou, a Daiane Valazaki, obrigado pelo carinho também. O Paulo Roberto Coppe falou, vai Palmeiras, o Palmeiras é 7-0 no Corinthians domingo, hein? Palmeiras, né? Não foi nada bem, né, no último jogo. Goleou 2-2. Goleou 2-2. O Palmeiras goleou 2-2. Tá bom, tamo lá em segundo lugar lá. Quem mais? A Grace, tem pergunta para você aqui, ó. Grace Gonçalves falou assim, ó. Uma pergunta para o Sidney Moura. Será que pretende um dia se candidatar a alguma área política? Grace Gonçalves. Boa pergunta, Grace. Boa pergunta. Gostei da sua pergunta. Grace, você tem acompanhado o meu trabalho tanto como radialista no meu programa de rádio, como também nas redes sociais, e você deve ter notado que eu tenho gosto pelo assunto, pelo tema, pela política. Já fui filiado a um partido político, inclusive, né? Nós já fomos filiados a um mesmo partido, inclusive. Deixamos esse partido no final do ano passado, no final das eleições do ano passado. Nesse momento, eu não tenho nenhuma pretensão em me candidatar. Porém, eu penso que maior do que se colocar à disposição com uma candidatura, é buscar o consenso em cima de alguns temas, de algumas ideias, de alguns projetos, com um grupo maior de pessoas. Se houver no futuro uma possibilidade ou um interesse para que haja uma candidatura, poderá até acontecer, né, de forma natural. Porém, eu não trabalho nesse momento com essa possibilidade. Entendi. Eu gosto de política, inclusive tenho um tio que é vereador. Olha que bom. Ele é vereador da cidade de Vitória, Brasil, na macro-região de São José do Rio Preto. Ele é presidente da Câmara Municipal dessa cidade. Ele é vereador eleito já pelo 5º mandato pelo PSDB. Poxa vida. É um vereador que tem feito, inclusive é um exemplo de político para mim. Porém, nesse momento, apesar de todas essas influências, apesar de ter gosto pela política, apesar de ter uma posição ideológica política definida, nesse momento eu não trabalho com essa possibilidade de vir a me candidatar nem no ano que vem, nem em 2020. Isso é algo que
está fora de cogitação, mas que eu não descarto pelo fato de que eu penso que a política ela deve ser feita sempre com renovação e com novas ideias. Então, as ideias elas devem ser trabalhadas para que se chegue a um consenso, a fim de que a população saia ganhando. Eu não penso que uma candidatura deve ser valorizada pelo simples fato de que alguém se coloca à disposição para ser um candidato ou para ser eleito em uma determinada eleição. Mas sim que o candidato ele precisa ter o consenso com um grupo de pessoas no sentido de trazer ideias e trabalhar por essas ideias a fim de que a população seja maior beneficiada. A candidatura é sempre com foco nas pessoas do que com foco no próprio candidato. É assim que eu vejo. Beleza, parabéns. Das eleições. A Ana Salk disse que concorda, mas a gente já falou tanta coisa que eu não sei se ela está concordando com isso aí, com tudo, ou com um assunto ou com outro. Ela falou que concorda, mas não falou, não é o quê, porque já faz tempo que ela comentou isso aqui. O Galvão, um abraço para você, Galvão. Obrigado pelo carinho. Grande Galvão, ligado com a gente. Abraço, Galvão. Muito obrigado por estar ligado aí. A Keila Maciel, Sidney Moura. Palminhas. Tá batendo palminhas. Muito obrigado, Keila. O Paulo Roberto Coppi, concordo com você, Ivan Lucas. Quem mais? Robson Resenha, um abraço do tamanho do mundo para você. Obrigado pelo carinho, pela audiência, Robson. Ana Salk, isso mesmo, Ivan. Obrigado também. A Keila Maciel, parabéns, Ivan. Obrigado pelo carinho. Elaine Cristina, eu também concordo que tem que ter mais segurança nas escolas e com os professores. A Ana Salk, que hora será a audiência pública? Às 18h30 hoje na Câmara Municipal. Elaine Cristina, é verdade mesmo. Deve ser de tudo que nós estamos falando aqui, né? O Maico falou que é às 18h30 que é a audiência pública. Elaine Cristina, parabéns. Sidney Moura, tá linda a entrevista. Muito bacana. Muito obrigado, Elaine. O Sidney, nós estamos com uma audiência bacana, mas como vai começar a audiência, gente, hoje não vai ter o Falando com Deus, não vai dar tempo. A não ser que eu faça saindo da Câmara até a minha casa no carro, eu faço Falando com Deus com vocês. Porque eu preciso ir para a Câmara Municipal para dar lá a minha opinião. Mas antes eu quero saber da sua posição. Você deve estar sabendo sobre o que está acontecendo na rede municipal de ensino. Sim, sim. Muito bem. Você deve ter um pensamento sobre isso, não é? Uma posição. Eu queria saber um pouquinho sobre essa posição, porque eu acho que o time que está ganhando não se muda, não se mexe. Como eu disse agora há pouco, não é? E a educação municipal, a minha filha estuda na escola municipal, cara, é maravilhosa. Não tem que reclamar da educação municipal. E agora vão mexer. O que você pensa sobre isso? Ivan, eu sou o vice-presidente do Conselho Municipal de Educação. Ah, e você nem para contar isso para nós? Aí, Maico. Só isso. Se eu soubesse, já tinha chamado antes. Só isso. Só isso. Só isso. Ah, tá louco. Eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Educação. Bacana, parabéns. E nós temos alguns membros do Conselho que fazem parte dessa equipe que está avaliando essas questões. Nesse momento, eu não tenho todas as informações em relação a todas as mudanças que o governo pretende fazer. Certo. Porém, o que se sabe é que, com a economia, com o corte de gastos, é bem provável, que algumas áreas da educação municipal sejam atingidas no sentido de faltar profissionais ou de faltar estrutura para que essas atividades elas continuem acontecendo. Mas aí nós voltamos ao início da nossa conversa. Eu acho que a educação ela deve ser prioridade, sempre. Aquilo que foi montado e que está dando certo, que está dando frutos, ele deve receber mais investimentos no sentido de que seja ampliado e nunca diminuído. Essa é a minha posição como professor, essa é a minha posição como membro do Conselho Municipal de Educação. Eu não falo em nome do Conselho aqui, nesse momento, mas, como eu disse, nós estamos também avaliando, enquanto Conselho Municipal, nós estamos avaliando todas as questões para ter uma posição definida sobre esse tema, mas, eu repito, a questão da educação deve sempre ser priorizada com a finalidade de ampliação e nunca de diminuição de espaços, de estrutura ou de profissionais. Isso é precarizar o atendimento da educação. É verdade. E a educação não pode ser precarizada de forma alguma. Nenhuma área. O bom seria que nenhuma área do poder público fosse precarizada, porque nós dependemos de tudo, nós dependemos da boa saúde no município, nós dependemos da educação de qualidade, nós dependemos de uma série de outros fatores. Tudo precisa estar andando conforme se deve, mas existem algumas coisas que são a base da sociedade. E a educação é a base principal. Com certeza, não tenha dúvida disso. Ô Sidney, vamos fazer o seguinte, você volta outro dia aqui, ou se quiser vir com os membros do conselho também, enfim, se quiser falar em nome do conselho também um dia, se quiser, enfim,
a rádio tá aberta. Para hora que você quiser aparecer aqui, Ivan, eu preciso falar tal coisa pro povo. Você vem aqui, sem problema nenhum, que você é bem querido pelo que eu vi aqui. A audiência tá grande, hein? Muito obrigado. Olha só. Fico feliz em saber. Que bacana. Você não quer ter um programa aqui, não? Olha lá, tá vendo? Podemos conversar. Um programa Podemos conversar sobre isso. Sidney, muito obrigado. Deus te abençoe muito. Eu que agradeço, Ivan. Abençoe a sua mãe, a Sara, toda a sua família, que vocês são pessoas do bem e que merecem, sim, ter espaço tanto na política, porque vocês têm ideias muito boas. Você falou que precisa renovar a política, queira ou não queira, você não colocou o seu nome, porém, você tem ideias novas, bacanas, que por que não? Aliás, eu acho que o jeito de se escolher o político deveria ser com o povo escolhendo quem seriam os candidatos. Exatamente. E não eu falar assim, eu sou candidato, tá tudo certo. Não, o povo escolheria. É o Sidney ou o Ivan? Dos dois é o Sidney, tá bom. Então ele será o candidato para ver se ele seria eleito. Exatamente. Como é nos Estados Unidos. É por isso que eu disse que eu penso que maior do que a candidatura de uma pessoa é um grupo de pessoas estarem envolvidos com essa pessoa no sentido de criarem propostas, ideias, para que, estando eleito, essa pessoa possa levar essas ideias a serem transformadas em projetos de lei que venham beneficiar toda a população. É dessa forma também que eu penso. Oi, Ivan. Oi. Tem a Patrícia Lara tá falando, parabéns pela entrevista. Por isso que quando acontece alguma coisa referente às escolas, eu corro para o Sidney Moura. Verdade. A Patrícia Lara, muito obrigado, Patrícia. Obrigado por estar ligadinha com a gente. A Patrícia, ela mora lá no Jardins da Wagner. Inclusive, foi ela que me comunicou que essa CEMEI havia sido roubada. Entendi. Apesar de eu trabalhar ao lado, a escola Araci 4 é ao lado, mas eu não tinha chegado ao meu conhecimento o ocorrido. E ela me disse, você pode acessar minha página para ver a transmissão que nós estamos fazendo, porque está tendo uma manifestação, porque roubaram a escola e a gente está pedindo por mais segurança. E quando eu entrei lá na página dela, ela estava fazendo a transmissão e foi assim que eu fiquei sabendo do que aconteceu. Então a Patrícia Lara é uma das munícipes de São Carlos, que mora no Jardins da Wagner, que também está aí cobrando, enquanto mãe, né, por uma educação melhor na nossa cidade. Parabéns, Patrícia, e continue sempre ligada aí nessas demandas do seu bairro, nessas demandas dessa região, que é muito carente e que precisa, sim, cada vez mais de uma visão muito maior, muito mais abrangente do governo municipal. Nessa onde você está falando, nós temos uma escola estadual, uma municipal, duas municipal, né? Sim, duas municipal, tem a UPA fechada lá, que é um prédio público, ou seja, nós prédio que está sendo vandalizado. Então, exato, nós temos 4 prédios em praticamente um quarteirão e não tem segurança. A meu ver, em vez de construir lá o negócio da Guarda Municipal no velório, que é bom também, não estou falando que é ruim não, é excelente, eu acho que tem que fazer também. Poderia ter uma base da Guarda Municipal na cidade de Araci. Mais de 40 mil pessoas que lá moram na região sul da cidade e não tem nada, não tem um posto da Polícia Militar, não tem um posto da Guarda Municipal, não tem segurança. Os policiais, os homens policiais e os homens e mulheres guarda municipal fazem o que podem. Não dá também para fazer mágica, né? Tem 167 guarda municipal e 177, acho que policial. Não dá para uma cidade desse tamanho também. Não estou criticando, não estou falando do governo, viu, gente? Não estou falando dos policiais nem dos guardas, fique claro. Aí você tira os que estão de férias, que estão afastados. Cai bastante. Exatamente. Gente, é bem menor. Ana Sal concorda com tudo que o Sidney falou e ele sabe muito. A Rosimeire Campos Luz, boa noite. A Patrícia já falou também. A Maria Célia Esposati Messora Rodrigues, que nome comprido, hein? Olha, um abraço para você. A Keila Maciel, obrigado. Ana Sal, parabéns, Ivan, Sidney. Obrigado pelos esclarecimentos. Boa noite, Maicon. A Patrícia Lara, aqui no Zavaia tem uma UBS que está abandonada. Eu acho que verdade, vai ser tem a UBS. É uma USF. O USF, né, que vai ser construída lá. E isso já faz algum tempo. Sidney, obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos os ouvintes. Obrigado ao Maicon. Obrigado pela recepção aqui na Rádio Sanca. E espero voltar, sim. E voltarei. Pode voltar. Sendo convidado, estarei de volta. Não, e mais ainda. Prazer. Mais ainda. Ó, você, a Lara, que também está assistindo a gente, você pode mandar e-mail para a gente, radiosanca@gmail.com.br. Tem o WhatsApp também. Tem um WhatsApp qualquer. 99150-9711. 99150 acessos à Rádio Sanca. O nosso muito obrigado, pois sem o acesso de vocês, nós não teríamos a audiência que nós temos. Nós vamos chegar mais alto. 7 meses, 800 mil, tá ótimo. Se a gente tivesse 10 anos, seria pouco, né? Então, muito obrigado.
por acessar o site da Rádio Sanca, por nos ouvir, nos assistir, através das redes sociais. Isso eu não estou contando rede social não, viu? Estou falando só do site Rádio Sanca.